Sexualidade e Espiritismo, com Jean Paul. Oi galera, eu sou Jean Paul, criador do perfil Um Gay Espírita nas redes sociais, e esse é o Sexualidade e Espiritismo. Hoje nós vamos continuar baseando a nossa fala no livro Vida e Sexo, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, e estamos já no primeiro capítulo, que se chama Em Torno do Sexo. Emmanuel vai basear sua fala nesse capítulo na questão 201 do Livro dos Espíritos. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Baseado nessa resposta do Livro dos Espíritos, Emmanuel vai nos dizer o seguinte: atendendo à soma das qualidades adquiridas na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Então aqui ele começa falando de sexo biológico. Já no passado falamos sobre essa questão e trazemos aqui novamente algumas reflexões de que essa ideia binária de homem e mulher, ela exclui, marginaliza e não leva em consideração uma singularidade de corpos diferentes que existem na condição humana, como por exemplo das pessoas intersexo ou ainda das pessoas não binárias. Então aqui ele acaba excluindo essas experiências na matéria. É preciso que a gente lembre também que o pensamento que predominava aqui nessa época e que perdura até hoje é o da linha de raciocínio do século ainda XIX, em que os termos heterossexualidade, homossexualidade foram cunhados, também o termo transexualidade. Então, esses estudos estavam começando a surgir e surgiram para que efetivamente fosse criada uma norma de corpos e de como esses corpos deveriam se expressar, se comportar e agir na sociedade, atendendo uma necessidade de procriação, já que a Europa e o pensamento ocidental vindo de lá estava saindo da Guerra dos 100 Anos e da pandemia da peste bubônica, necessitando então, por conta do período industrial, de mão de obra, e que essa mão de obra procriasse, trouxesse a sua prole para a sociedade, para que então mais mão de obra estivesse disponível nesse período industrial. E aqui Emmanuel acaba afirmando, esse pensamento, ele acaba trazendo esse pensamento para a sua fala, infelizmente excluindo todas essas outras possibilidades de corpos que existem na nossa imensa diversidade humana. Depois, ele, como a gente viu, começou falando de sexo biológico, e depois ele começa a falar de ato sexual em si. E o capítulo acaba ficando um pouco confuso, mas vamos continuar lendo aqui o que ele diz. Através dele, do sexo, efetivamente, o ato sexual, dimanam forças criativas, as quais devemos na Terra o Instituto da Reencarnação, o Templo do Lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Aqui Emmanuel também reforça essa ideia do século XIX de família nuclear, O pai, a mãe e os filhos. A mãe ficando em casa era meio que uma posse desse homem, do seu marido, para que pudesse gerar filhos e, portanto, gerar mão de obra para a sociedade, enquanto esse homem ia vender a sua mão de obra para a indústria. Então essa ideia de família nuclear também vem desse período do século XIX. E aí Emmanuel, aqui nesse trecho, vincula a prática sexual a essa ideia de família nuclear e dessa heterossexualidade, dessa cisgeneridade compulsória, excluindo, mais uma vez, a ideia de família diversa e plural
que hoje nós temos diversos exemplos, né? Avós que cuidam e criam seus netos compõem uma família. Uma mãe e seus filhos compõem uma família, ou um pai e seus filhos compõem uma família. Marido e mulher compõem uma família. Dois homens numa relação compõem uma família, ou duas mulheres. As famílias trans, enfim, uma diversidade imensa de uniões de pessoas que se baseiam no afeto, na troca, no auxílio e que, portanto, compõem uma família, não necessariamente uma família cisgênera heterossexual. E ele vai terminando a sua fala, então, vindo lá dessa ideia de sexo biológico, passando para o ato sexual em si, dizendo que sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento onde e quando se expresse. Entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito e, segundo esse exato princípio de tudo que dermos a outrem, no mundo afetivo, outrem também nos dará. Aqui ele recapitula essa ideia de causa e efeito da responsabilidade afetiva que devemos ter perante o sexo, já que nada escapa a essa lei de causa e efeito. Da mesma forma, as nossas ações e as nossas escolhas diante do sexo, do ato sexual, devem permear essa responsabilidade, sabendo que toda ação vai gerar uma reação. Ficamos por aqui essa semana. Beijos de glitter, até mais!